A vida é feita de ciclos. Em cada curva do caminho, enfrentamos situações que nos colocam à prova, dores, perdas, fracassos, dúvidas. E muitas vezes nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Mas talvez a pergunta mais poderosa não seja por quê, e sim, para quê? Os desafios existem para moldar quem somos. São ferramentas do destino para despertar forças que nem sabíamos que possuíamos. Gosta deste conteúdo? Se for um ato life, já lembre de deixar o like na confiança. Mas se for novo por aqui, fique até o final. Aqui iremos apresentar os melhores ensinamentos de Andrew Carnegie e Bob Proctor sobre como devemos lidar com obstáculos. Vamos explorar o verdadeiro poder dos desafios e como é possível transformar cada obstáculo em uma grande oportunidade de crescimento. Você vai entender como lidar com a dor, como encontrar sentido nas adversidades e como lapidar seu caráter em meio à tempestade. Tenho certeza que irá gostar. Pense na vida como um campo de treinamento. Cada problema, cada queda, é um chamado ao aprimoramento, assim como o aço só se torna forte após ser forjado no fogo. Nós também só nos tornamos resilientes quando passamos pelas provações da existência. É nos momentos de crise que revelamos nossa verdadeira natureza. É quando somos empurrados para fora da zona de conforto que descobrimos o quão longe podemos ir. A adversidade não é o fim, é o começo de uma nova versão de você, uma versão mais consciente, mais firme e mais preparada para o que virá. E se você observar bem, verá que os grandes líderes, empreendedores, artistas, cientistas, todos eles têm algo em comum. Enfrentaram grandes desafios, e foi exatamente por isso que se tornaram gigantes. Quantas vezes você já teve medo de tentar por medo de fracassar? O fracasso é uma das palavras mais mal compreendidas da nossa era. Ele não é o oposto do sucesso, ele é parte do caminho. Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Michael Jordan errou mais de 9.000 cestas em sua carreira. O fracasso lapida, ensina, direciona. Ele mostra o que funciona e o que precisa ser ajustado. Ele separa os que desistem dos que evoluem. Portanto, ao falhar, não se julgue, estude, ajuste, cresça. Antes de se tornar uma das autoras mais bem-sucedidas da história, J.K. Rowling vivia um cenário de total desespero. Era mãe solteira, desempregada, vivendo de auxílio do governo britânico e lutando contra a depressão. Foi nesse contexto que ela começou a escrever Harry Potter em cafés de Edimburgo, com sua filha dormindo ao lado. Seu manuscrito foi recusado por diversas editoras, mas ela persistiu, e quando finalmente foi publicado, o mundo inteiro conheceu o Menino Bruxo, e sua autora encontrou não só sucesso, mas um propósito. Rowling nos mostra que os momentos mais sombrios podem ser o útero da nossa maior luz, que quando tudo parece perdido, o renascimento é possível. Superar um desafio exige mais do que coragem, exige visão, estratégia e disciplina. Primeiro, aceite a dor. Ela é real e não precisa ser negada. Segundo, entenda o que pode ser aprendido com a situação. Todo desafio tem uma mensagem. Terceiro, trace um novo caminho. Reescreva seu plano, mesmo que ele pareça modesto. Quarto, mova-se. A ação transforma a energia da dor em força criadora. E por último, confie. Você não precisa saber exatamente como vencer.
Precisa apenas seguir em frente, um passo de cada vez. Joseph Campbell, estudioso de mitologia, descreveu o que chamou de a jornada do herói. Todo herói passa por 3 fases. A chamada para ir à aventura, geralmente um problema que o força a sair da rotina, o enfrentamento de provas e desafios, e o retorno transformado com sabedoria e poder. Essa jornada é universal, está em filmes, livros, mitos e também na sua vida. Você é o protagonista da sua história e os desafios são parte do seu chamado. Andrew Carnegie, um dos maiores nomes da Revolução Industrial e considerado o rei do aço, é um dos mais poderosos exemplos de como obstáculos podem ser transformados em oportunidades com visão, estratégia e mentalidade correta. Nascido em 1835, em uma vila pobre na Escócia, Carnegie imigrou com sua família para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, mas encontrou inicialmente apenas miséria, trabalho duro e limitações. Mas foi a forma como ele interpretava os obstáculos que o diferenciava da maioria. Vamos analisar essa perspectiva transformadora sob o olhar dele. Para Carnegie, os obstáculos não eram sinais para parar, mas sim desafios que revelavam novos caminhos. Ele acreditava que os problemas continham em si a semente da inovação. Quando enfrentava dificuldades financeiras ou barreiras sociais, não via apenas limitações, via brechas de oportunidade para criar algo novo ou melhorar o que já existia. A adversidade é muitas vezes uma bênção disfarçada. Ela força o homem a usar sua mente, a se mover, a se reinventar. Sem dinheiro para a educação formal, Carnegie encontrou nos livros uma ponte para sair da pobreza. Ainda adolescente, trabalhava em uma fábrica e à noite lia avidamente os livros da biblioteca de um coronel local, que permitia que garotos pobres acessassem o acervo. Esse ato aparentemente pequeno foi um ponto de virada. Para ele, o conhecimento era o capital mais poderoso que um ser humano poderia adquirir, e o acesso ao saber tornava qualquer obstáculo menor com o tempo. Carnegie não via o fracasso como algo a ser evitado. Pelo contrário, ele o abraçava como um instrutor rigoroso. Cada vez que errava, ele analisava cuidadosamente o que aprendera e aplicava essas lições no passo seguinte. Essa mentalidade transformou tropeços em insights valiosos. Você pode conquistar quase tudo se aprender com seus erros e se recusar a repetir os mesmos equívocos. Influenciado também pelos princípios que mais tarde seriam sistematizados por Napoleon Hill em A Lei do Triunfo, a pedido do próprio Carnegie, ele acreditava na formação de alianças inteligentes, ou seja, cercar-se de mentes capazes, com talentos complementares, para superar limitações. Carnegie dizia: "Eu não sei tudo, mas sei cercar-me daqueles que sabem." Esse pensamento mostra que um obstáculo pessoal pode ser superado por meio da força coletiva, algo essencial em empreendimentos e lideranças. A grande lição de Andrew Carnegie é que nada é permanente, exceto a mudança, e os obstáculos são apenas marcos temporários que testam nosso caráter e visão. O segredo está em não reagir aos problemas com vitimismo, mas com inteligência estratégica, educação contínua e alianças fortes. Carnegie não transformou ferro em aço apenas no sentido físico. Ele transformou dor em propósito, escassez em abundância e limitações em liderança. E isso é algo que qualquer pessoa pode fazer, desde que esteja disposta a olhar para os obstáculos como convites à transformação.
Proctor, um dos mais influentes pensadores do desenvolvimento pessoal moderno, é amplamente conhecido por seu trabalho no best-seller O Segredo e por décadas de palestras, seminários e mentorias sobre o poder da mente, da visualização e da reprogramação mental. Em sua visão, os obstáculos não são barreiras reais, mas criações mentais baseadas em paradigmas limitantes, ou seja, são programações internas que nos impedem de ver além do problema e que podem ser modificadas. Para Proctor, os obstáculos exteriores são reflexos de bloqueios internos. Ele dizia que a mente subconsciente opera com base em paradigmas, padrões mentais formados por repetição e emoção ao longo da vida. Quando alguém tenta sair da zona de conforto, esses paradigmas gritam de volta, criando resistência, medo, dúvida, procrastinação. Assim, um obstáculo não é um problema do mundo exterior, é um reflexo da programação interna que ainda não foi quebrada. Um dos pontos centrais do ensinamento de Proctor é que a forma como vemos o problema determina a forma como reagimos a ele. Mudando a percepção, muda-se a realidade. Imagine uma parede. Para alguém sem treino mental, ela é o fim da linha. Para alguém com consciência expandida, é apenas uma estrutura que pode ser escalada, contornada ou removida. Essa perspectiva ensina que o que chamamos de obstáculo pode ser, na verdade, um presente disfarçado de desafio. Nada é bom ou ruim até que você dê significado a isso. A sua percepção define a sua experiência. Proctor sempre recorria à lei da polaridade, que afirma que tudo no universo tem seu oposto: calor e frio, luz e sombra, problema e solução. Assim, todo obstáculo carrega embutido seu oposto, a oportunidade. A chave, segundo ele, é elevar sua frequência mental e emocional para acessar essa solução. Isso envolve pensamento positivo, foco, visualização e fé. Se você está diante de um grande problema, significa que existe, em algum lugar, uma grande solução, e ela já está vibrando na mesma frequência. Para transformar um desafio em oportunidade, Proctor insistia na prática constante da visualização criativa. Ao manter o foco no que se deseja e não no que se teme, a mente subconsciente começa a trabalhar em favor da solução. Ele dizia: a imagem que você sustenta em sua mente com frequência e emoção se torna sua realidade física. Ou seja, para transformar um obstáculo em um trampolim, você precisa treinar sua mente para enxergar a vitória antes mesmo que ela aconteça. O maior ensinamento de Bob Proctor talvez seja este: você pode mudar sua vida mudando seus paradigmas. Para isso, ele propunha estudo diário de conteúdos transformadores, a repetição de afirmações poderosas, o uso consciente da imaginação, a convivência com pessoas que vivem em frequências mais elevadas, o poder do ambiente. Quando você muda seus paradigmas, os obstáculos deixam de ser monstros e se tornam degraus, ferramentas para o crescimento. Tudo é energia. Energia é vibração. Toda vibração está em determinada frequência. O que você atrai, repele, cria ou destrói está diretamente ligado à sua mente. O sucesso não é algo que você conquista, é algo que você atrai pela pessoa em que você se torna. Portanto, o obstáculo não é um sinal de que você está no caminho errado. É um convite para evoluir, crescer e se expandir. Quando aceitamos isso, deixamos de lutar contra a vida e passamos a co-criá-la conscientemente. Esse conteúdo foi agregador? Contribua deixando o like, que se possível, comente.
nem que seja para deixar um alô, e compartilhe com aqueles que irão gostar ou que precisam dessas informações. É uma grande honra ter a sua presença. Até o próximo vídeo.